mas eu reforço aí o pedido do Danilo, porque você comprando um desses CDs ou DVDs do Danilo Quintão, você está investindo em Portugal. Quando você compra um livro daqui, talvez você está sendo abençoado e abençoando também o pastor ou algum projeto daqui, mas eu queria pedir para você também que você fizesse uma forcinha de abençoar o nosso projeto também no exterior, em Portugal. Glória a Deus. E o livro do pastor Fábio, da nossa região de Campinas, aí o pastor Elton lançou um livro, pastor Elton de Americana, o ano passado, o pastor Fábio está lançando esse ano, e nós costumamos fazer o lançamento do livro aqui na nossa conferência, né? Então eu vou fazer 3 lançamentos, um aqui, outro lá, e lá vai. Um aqui no meio. Lá vai. E outro aqui. Pronto. Quem não pegou o livro aqui, fala para a pessoa que está do teu lado, paga um para mim, irmão. Glórias a Deus, irmãos. Ó, opa, ó o Davi aí, vamos fazer o lançamento do Davi aqui também. Aquela ponta lá é aqui. Lá vai. Aqui de novo. A capa foi de um lado e o CD do outro. Irmão, só antes de ministrar a palavra, que 7 minutos e 46 e 47 mil já foram, um pedido aqui, irmãos, não obstruir o corredor do fundo. A equipe de emergência agradece, para que se nós tivermos qualquer eventualidade aí, por favor, o corredor do fundo precisa estar livre. Amém? Você abriu a sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 4, para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulinho. Hoje estou em Campinas, na igreja nossa de Campinas. Quero agradecer ao pastor Silvio pelo privilégio. Para nós é um privilégio e um desafio, né, pastor Edenir? Pastor Manuel, ao mesmo tempo que a gente se sente honrado em ministrar, dá um frio na barriga, irmão, parece que não. Aí depois do pastor Aloysio ministrar, e as mensagens de hoje, pastor Manuel foi uma bênção, pastor Edenir foi uma bênção. Aí você fala, rapaz, Senhor tem misericórdia, aí você vai orando mais e clamando mais. Mas sabe qual é o gostoso nisso tudo? É que durante 25 anos da minha fé, eu fui mais lei do que graça. Mais lei do que graça. Eu falei isso para o pastor Aloysio aqui. Ele falou, sério, Paulinho? Eu falei, sério. Eu falei, sério. Porque eu achava que eu tinha que fazer para receber. E às vezes eu jejuava bastante. Se depois, através do meu jejum, aquilo não acontecesse, eu ficava me questionando, o que será que eu não fiz nesse jejum para que não acontecesse aquilo que eu coloquei diante de Deus. Irmão, só para você ter uma ideia, ainda que eu perca mais 3 minutos da minha palavra, eu até há 4 anos atrás, eu acreditava que ainda havia dos meus familiares alguma maldição sobre a minha vida, dos meus antepassados, e trabalhava com libertação. Aonde eu estava, onde orava, os demônios caíam, muitos possessos eram libertos, mas é interessante, principalmente na minha área financeira, dizimista fiel, ofertante, mão aberta para Deus, investidor do reino, 9 anos da minha vida, dizimando 30% nos primeiros anos da minha fé, cheguei a dar minha casa e dar tudo, mas parece que na minha vida financeira, faltava alguma coisa. Uma vez fui com o pastor Silvio fazer um seminário em Caldas Novas, e o Rubens estava ministrando, e no momento, J. Rubens, no momento lá de intervalo, eu falei, Silvio, pastor Silvio, eu não sei, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas parece que a minha vida financeira é presa. E o pastor Silvio falou, vamos perguntar para ele. O homem atua nessa área, e ele na época, ele falou assim para mim, de uma forma bem simplista, mas você pede para Deus? Irmãos, até isso eu tinha dificuldade de pedir para Deus. Agora, o que realmente me libertou, você não sabe, eu venho de uma família de empresários aqui de Mauá, e nós tínhamos um frigorífico aqui em Mauá, na Barão de Mauá, e esse frigorífico ficou vários anos parado, sem alugar. E o último voto que eu fiz com Deus, foi quando o pastor Palarone ministrou aqui nos Kids, e eu falei, não, isso aí tem alguma coisa que está prendendo, tem que quebrar. Naquele dia, no momento que ele fez o apelo na oferta, eu dei tudo que eu estava na conta.
Falei, eu dei tudo, e falei, Senhor, agora dessa vez vai quebrar. Se é maldição do meu pai, do meu irmão, se foi macumbaria, porque nós mexemos com todas essas coisas no passado. Eu sabia que na minha vida não tinha mais nada disso, mas por influência deles eu ficava me questionando, será que tem alguma coisa ainda? E eu não me conformava, eu falava, não é possível que tenha. Naquele dia eu fiz um voto. Uma semana depois eu voltei aqui para Mauá e trouxe um vidro de óleo. Entrei lá dentro do frigorífico e lavei o frigorífico de óleo. E saí expulsando capeta, sala por sala, geladeira por geladeira. E falei, bicho, agora quebrou. Não resolveu nada, irmãos. Nada. E eu tinha esse questionamento. É uma área, uma unção que o Senhor me deu. Aí um dia nós estamos, acho que há uns 2 anos atrás, numa capacitação em São Paulo. E o pastor Aloísio ministrando sobre a graça, ele chegou nessa frase: nenhuma maldição há sobre nós, porque Jesus Cristo se tornou maldição por nós. Irmão, naquele momento os meus olhos espirituais, os meus ouvidos se abriram. Eu já tinha ouvido isso tantas vezes, mas ouvir uma coisa, ter revelação é outra. Talvez você já ouviu muitas palavras aqui nesses dias, mas irmão, clame nesses dias ao Senhor, para que te dê revelação. O apóstolo João, ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, que você possa clamar. O apóstolo Paulo, ele orava pela igreja de Éfeso, de Colossos, pela igreja de Filipenses. Você pode ver isso no capítulo 1, verso 9, de 2 dessas igrejas. Ele está dizendo assim, eu oro para que vocês tenham espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento deles, e que o Senhor ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês entendam a certeza do teu chamamento, para o que você foi chamado. O apóstolo Paulo não orava por crescimento de igreja, o apóstolo Paulo não orava por conversões, ele orava pela igreja por revelação, porque se tivermos revelação, nós vamos ter tudo no Senhor. O próprio pastor Aloísio, ele ministrou aqui que está consumado, irmãos, tudo é nosso, tudo é nosso. Naquele dia eu voltei para casa com essa revelação, e no outro dia eu tenho meus períodos da manhã, que eu gosto de orar, e eu estava nesse dia no meu quarto, e naquele dia eu não esbravejei, eu não gritei, eu só falei, Senhor, muito obrigado, porque eu entendi, que já não há mais nenhuma maldição sobre a minha vida, nem dos meus pais, e que Jesus se tornou maldição no meu lugar, de todas elas, eu estou livre. Irmãos, não deu um mês o frigorífico foi alugado, não deu um mês, um sobrado que eu tinha em Jacareí há 4 anos, há 3 anos para ser vendido, foi vendido, e o Senhor tem feito coisas grandes. Agora, onde eu quero chegar com você? Era falta de expulsar demônio? Era falta de ouvir a palavra? Era falta de pregar? Era falta de ser pastor? Era falta de quê, irmão? De luz, de revelação. Eu tenho uma palavra muito simples para ministrar ao teu coração nessa noite, bem simples mesmo. Como disse o pastor Aloísio, nós temos pregado coisas simples, mas a minha oração é que você receba luz, que se você entender o que eu vou te falar nessa noite, e entender o que tem sido ministrado, e o que ainda vai ser ministrado, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus Cristo. Estamos debaixo, irmãos, de um mover de revelação. É um mover de coisas que, apesar de sabermos no passado, mas não entendíamos, são coisas poderosas. Pastor Wilson da Videira, ele é o pastor supervisor da região de São Paulo. Ele agora, na nossa última capacitação, ele teve a humildade de subir lá, na frente de mais de 400, 500, 600 pastores, e dizer o seguinte, que ele falou para o pastor Aloísio, falou, Aloísio, tenha paciência comigo, eu durante 25 anos eu aprendi de outra forma. E aí ele mesmo ainda brincou, né, como se o pastor Aloísio tivesse respondendo para ele, então se eu não tivesse paciência, o que você acha que eu estaria fazendo aqui? Sabe, irmãos, um homem de Deus, um homem que tem um objetivo, um alvo de alcançar 1 milhão de pessoas, aqui em São Paulo, um homem que tem sido usado poderosamente por Deus, por muitas revelações, muitos livros escritos, muitos pastores sendo levantados, mas nós entramos todos no mesmo nível. Sabe, eu quero ter a humildade de dizer para você aqui hoje, que eu estou no mesmo nível que o novo convertido aqui.
É impressionante, às vezes o novo convertido, ele entende algo por revelação, e às vezes, como eu aprendi de uma outra forma, eu quero entender aquilo melhor, eu quero fazer comparativos com a palavra de Deus, e às vezes é muito mais fácil para você que é novo. Então dê a glória a Deus de você que é novo, está entrando nesse mover, filho. Levamos anos para ter as revelações que você está tendo hoje. E eu quero começar com um versículo que a pastora Luiz ministrou aqui, o pastor Silvio tem ministrado muito também, está em 2 Coríntios capítulo 4, eu gostaria que projetasse para mim, por favor, o verso 3, ainda não é a minha palavra, verso 3, não, 2 Coríntios, essa é a segunda? 4:13, perdão, 13, 4:13. Aleluia. Esse versículo tem marcado muito a minha vida. A palavra de Deus diz aí, através do apóstolo Paulo: tendo porém o mesmo espírito da fé. Preste atenção. Nós temos sido ministrados nesses dias que a fé é um espírito. Nós vemos lá, pelas ministrações que recebemos, que Josué e Caleb, eles não caíram ali na incredulidade dos outros 10 espias, e a palavra de Deus diz lá, que o Senhor, Ele promete uma herança a Caleb, porque Caleb e Josué não tiveram o mesmo espírito. Então, nós temos aprendido, irmãos, que a fé é um espírito, e que esse espírito da fé, nesta noite, ele possa trazer revelação ao teu coração. E continuando, a palavra de Deus diz assim, como está escrito, também nós cremos. Aí na verdade falta uma parte, não sei por que nessa tradução, ali na minha tradução diz assim: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu quero fazer desse versículo aqui uma chamada para você, para crer que o que você vai ouvir nessa noite é para você, irmão, é para você, não é para o teu vizinho. Que o espírito da fé tome o teu coração e você creia nisso que eu estou te falando. Sabe, se nós formos fazer aí um resumo das palavras que recebemos até aqui, o pastor Aloysio no sábado, ele pregou sobre crer e profetizar. Então primeiro você precisa crer, aquilo precisa entrar no teu coração, e não verbalizar simplesmente de boca para fora, porque quando você tem uma palavra no teu coração, e aquilo queima no teu coração, aquilo vira uma profecia na tua vida. À medida que você sabe que aquilo é uma verdade, ninguém mais pode tirar do teu coração, quando o espírito da fé ele toma o teu coração. E aquilo, quando você fala a vida e contagia outras pessoas, e outras pessoas começam a crer como você está crendo, porque é o Espírito que está dentro de você, crendo nessa palavra, esse Espírito vai e toma a pessoa que está ouvindo. Por isso que ele diz lá, eu criei, por isso é que falei. E essa palavra que eu quero ministrar para você, eu criei nessa palavra. Eu creio que não é uma palavra de ensinamento, não é uma palavra de exortação, não é uma palavra de consolo, é uma palavra de fé, prática para que aconteça na tua vida ainda hoje, nesta semana. E ali ele diz, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Por isso então nós temos que crer, irmão, crer e falar. Que você pegue essas palavras que você tem recebido nesses dias, creia, e durante a tua semana ouça de novo, compre os CDs, compre os DVDs, e vai declarando isso na tua vida, até que isso entre, inunde o teu coração, e você comece a verbalizar, e acreditar, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Depois o pastor Aloysio falou sobre cura na ceia, e ele disse uma coisa interessante no final, nós vamos tomar a ceia, mas se você não for curado, creia, tome posse, e tome ceia novamente. Se não foi curado, tome ceia novamente, mas sempre crendo, e à medida que você crê, vai chegar uma hora que a cura vai vir sobre a sua vida. Por quê? Porque é uma palavra para nós. Hoje pela manhã o Senhor nos mandou levantar e andar, e depois que nós levantamos e andamos, aí o Senhor veio, nos incendiou e nos deu estratégias, para que nós possamos continuar em pé, em busca do propósito de Deus, e o Senhor veio e nos incendiou. Amém? Através do quê? Através do dom de línguas. O dom de línguas que nos traz
revelação. Irmãos, eu quero dar uma continuidade nessa sequência. Já estava preparada a palavra, mas a gente vê os encaixes de Deus, e eu gostaria que colocasse para mim o tema da minha palavra, e a palavra é: prepare-se para o de repente de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: prepare-se, porque nesta noite você vai ser despertado para que o de repente de Deus venha sobre a sua vida. Sabe, irmãos, eu creio de todo o meu coração, e tenho visto isso através dessa palavra em alguns lugares onde ela tem sido ministrada, que coisas começaram a acontecer. Mais ou menos em outubro, um dia eu acordei de manhã e me veio essa palavra no espírito logo que eu abri os olhos. E de repente, eu comecei a meditar nesta palavra, e aí através da meditação dessa palavra, surgiu esta ministração, esta mensagem. Eu fui e ministrei essa palavra na nossa igreja, mas com uma certeza absoluta de que era uma palavra, sabe, anormal, era uma palavra para trazer resultados, uma palavra de milagres, uma palavra de sinais. Irmãos, eu ministrei de todo o meu coração com fé ao nosso povo em Campinas, mas pouca coisa aconteceu. Eu falei: Senhor, e o meu coração continuava queimando e ardendo. Fui convidado para ministrar na conferência do pastor Darcy Marília. Aí o pastor Pármenas me convidou para ministrar em Dracena, e me veio a palavra no coração de novo, de repente. Aí fui lá, ministrei em Dracena, e aí depois começou a vir alguns testemunhos de coisas que o Senhor começou a fazer, porque os irmãos creram no de repente. Foi um mover poderoso de Deus, e começou a aparecer alguns resultados. Depois eu fui para Rio Claro, Santo André, e ministrei essa palavra também, e houveram também resultados. E aí, irmãos, ficou assim no meu coração: por que na nossa igreja, às vezes você vai em outro lugar, você prega, parece que acontece mais na nossa igreja, na igreja dos outros pastores, do que na nossa? Irmãos, eu quero, ainda que eu passe rapidamente pelos pontos, eu quero te dar um breve testemunho do que Deus, Ele tem feito com a gente em Campinas. Sabe, nós fomos daqui de Mauá para Araras, e Araras houve um crescimento assim, explosivo. Em 8 meses nós chegamos a 85 pessoas do nada, no segundo ano para 150, no terceiro ano 250, no quarto ano nós estávamos com 400 pessoas. Aí de repente o trabalho começou a atrofiar. Começou a ter um problema aqui, outro problema ali. A igreja cresceu rápido demais, sem estar estruturada com uma liderança madura. Tudo era novo, e a igreja começou a perder muitas pessoas, e nós voltamos para 250 pessoas. Mas estava bem. A igreja, como a gente diz, estava redonda. Liderança alinhada, tudo acontecendo, uma bênção, igreja enxuta. Um dia eu estou passando em frente à igreja, tinha saído para fazer um trabalho administrativo, e passei na igreja, uma avenida de movimento, e ali eu passei rápido pela frente do prédio, e no meu espírito, naquela velocidade que eu passei, na mesma velocidade, uma frase veio e tomou meu coração: o teu tempo aqui acabou. Eu na hora eu falei: está amarrado. Estava tudo tão bem, tudo normal. Irmãos, é interessante que aí amarrou o trabalho, não fluía. E aí eu peguei e falei: bom, vou para um particular com Deus, eu tenho que saber o que está acontecendo. Aí o Senhor, nesses momentos meus, de uma campanha pessoal que eu fiz com o Senhor, aí o Senhor falou: você não entendeu, o teu tempo aqui acabou. E eu falei: agora, o que eu faço? Aí eu vim para Campinas, conversei com o pastor Silvio, houve a bênção. Irmãos, nós viemos para Campinas sem conhecer nem Campinas. Eu só passava na Anhanguera, não conhecia nada, não tinha ninguém. Nós ficamos durante um ano indo para lá, evangelizando. Fizemos 4 evangelismos em massa, com todos os pastores, discipuladores, líderes da região. Irmãos, nós levamos o Jeová Nissi lá, distribuímos 2.000 panfletos, 2.000 folhetos. Foram umas 15 pessoas no evento, 15 pessoas, e não ficou ninguém. Eu fiquei 3 meses vindo de Araras, todo final de semana, todo sábado, indo cuidar de um casal. Só tinha esse casal durante um ano. Um dia esse casal chega para mim e falou: pastor, o senhor é um cara legal, para mim e para minha esposa. O senhor é um cara legal, mas o senhor ainda não entendeu. Eu não quero me converter. Eu não quero. Não perca seu tempo comigo. Falei: tá bom, querido.
Pastor Silvio conversava comigo e falava: e aí, Paulinho, como é que está Campinas? Aí eu falava para ele assim: Pastor Silvio ainda não vingou, mas vai vingar, tem paciência comigo. Aí acho que ele tinha dó e falava: assim mesmo, Paulinho, começa a quebrar pedra e tal. Era assim. Sabe, irmãos, uma vez eu tinha um parque lá, que de vez em quando eu ia dar umas caminhadas lá, e um dia eu saí para conversar com o Senhor. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Não era para mim ter saído de Araras? A paz veio no meu coração, como se fosse, não, era para ter saído. Eu falei: será que eu parei no meio do caminho, o Senhor queria que eu voltasse para Mauá? E aí veio uma paz no meu coração: não era para voltar para Mauá. Aí eu perguntei para o Senhor, isso andando, e eu perguntei para o Senhor: será que eu errei a cidade? Aí o Senhor falou: não errou a cidade. Como que ele falou? Eu sentia paz, não vinha nada na minha mente. Eu falei: então meu lugar é aqui. Irmão, como é maravilhoso você saber que está no lugar certo, na hora certa, ali com o Deus certo, fazendo a coisa certa, ainda que não esteja acontecendo nada. Se você tem uma palavra de Deus, permaneça, e vai chegar o momento que a coisa vai acontecer. Começamos a primeira célula, fizemos o primeiro culto, fomos nos reunir numa associação, ficamos ali quase 6 meses. Depois o líder da associação chegou para nós, tínhamos por volta de 35 pessoas. O líder da associação falou: não posso mais te emprestar a associação. Lá voltamos nós, fomos para a garagem da casa do meu filho, do Caleb, e começamos ali, começar tudo de novo, agora numa garagem, 15 dias. Aí o Senhor abriu a porta de um prédio para nós. Já estamos nesse prédio há 2 anos. Agora é interessante, irmãos, que, por isso que eu quero chamar a tua atenção do de repente, de Deus, que agora o Senhor, a questão de 1 mês, o Senhor preparou para nós esse prédio. O Senhor está nos dando. A semana que vem nós estamos entrando nesse prédio. Esse prédio, ele tem 4 andares, e aqui tem 1.500 metros. Por enquanto nós não vamos nos reunir nessa parte de baixo, porque aqui tem um inquilino, que é uma distribuidora de materiais. Ele vai levar, só para você ter uma ideia do que ele tem de material lá dentro, ele vai levar 2 meses para tirar isso de lá. É uma distribuidora. Então os cultos nossos, por enquanto, vão ser aqui. Esse é o salão que nós vamos nos reunir por enquanto. Aqui é o andar dos escritórios. Lá em cima tem um salão social, dá para entrar na carne até se quiser. Esse é um salão, é o último andar lá de cima. Esse é o estado que nós pegamos o prédio. Esse é o nosso sonho, nosso desejo. Nós queremos chegar nesse nível, vamos chegar em nome de Jesus. O estado que nós pegamos o prédio, ele estava assim. Você viu qual é o projeto nosso? Está vendo a cor, tudo direitinho ali? Então ele já está assim, ó. 20 dias de reforma, o Senhor já fez isso conosco. Agora é interessante que o de repente não havia acontecido conosco. É interessante que nós tínhamos essa palavra do de repente de Deus. Nós tínhamos essa palavra do de repente de Deus, mas faltava acontecer alguma coisa. Irmãos, esse empresário, ele é patrão de um membro da nossa igreja, e esse membro da nossa igreja comentou, nós unificamos as duas. Se quiser dar uma olhada. Aí, alguns irmãos nossos foram olhar o salão, e eu estava aqui na reunião de novembro dos supervisores, e me passaram essa foto do prédio meio detonado aí. Eu ali perguntando, eu falei: aonde é esse salão? Aí me falaram: para você entender aqui, é como se nós hoje estivéssemos aqui no centro, e eu tivesse que mudar para o Zaira. Aí eu peguei e falei: não, irmãos, isso aí está fora de propósito, nós queremos ali na área que nós estamos. Irmãos, nós fomos empurrados para lá. Esse prédio vale de 15 a 20, sei lá, 30 mil. A Universal quis alugar, o proprietário não alugou. O Banco do Brasil quis alugar, travou toda a papelada e não saiu. E o inquilino não saiu. Esse inquilino está há 16 anos nesse prédio e tem 6 anos que não paga aluguel. Sabe o que o proprietário fez para alugar para nós? Ele comprou um salão de R$1 milhão para tirar esse inquilino que não paga de lá e pôr o inquilino que não vai pagar nesse salão de R$1 milhão. Eu falei para ele assim: Sr. Nilton, deixa eu dizer uma coisa para o senhor não tem que perder tempo com a gente, porque eu não estava querendo,
Por isso que tem a ver aqui com o que eu vou te falar. Às vezes, irmão, de repente não tem nada a ver com a tua fé e nem com você. É Deus que quer, é Deus que vai fazer. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero o local mesmo, está fora de propósito, está fora de local. Vamos chutar o balde, a vaca, o bezerro e o cara que tira o leite, tudo uma vez. Eu falei, Sonil, deixa eu dizer uma coisa para o senhor não precisa fazer conta com a gente, porque eu não tenho mais de 7 mil reais para pagar para o senhor. Está aqui o pastor Odair, juntamos o trabalho, ele paga 4 mil e eu pago 3, nós temos 7. Eu sei que o salão do senhor vale muito mais. Ele pegou e falou assim para mim, pastor, virou para o funcionário dele que é membro da nossa igreja e falou assim, Sérgio, o que eu perguntei para você ontem? O que eu queria do seu pastor? Aí o Sérgio falou assim, transparência. Ele falou, gostei da tua palavra, vamos lá embaixo conversar com o inquilino. Irmãos, já alugou? Estamos entrando lá sem contrato. Eu falei, Sonilton, nós vamos entrar lá, o senhor vai fazer o contrato? Ele falou, pastor, não tenho tempo, faz você e dá para mim ler. Irmãos, ele tem 5 empresas de poste, para esses postes de energia. Ele nos levou para conhecer uma das empresas dele, que é em Campinas. Chegou num determinado local, lá tinha um poste daquele bem largo, bem grande. E o pastor Odair virou para ele e falou assim, Sonilton, quanto custa um poste desse aí? 10 mil? Aí ele pensou e falou, não, 10 não, mas um 7. Na hora eu pensei, então, o homem está fazendo tudo isso para nós pagarmos um poste por mês para ele. Você pode aplaudir o Senhor, dar glória a Deus, irmão? Aleluia! Aleluia! Se você quiser abrir comigo aí, a palavra de Deus em Atos 2, de verso 1 a verso 4, a palavra de Deus diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, diga bem alto para a pessoa que está ao teu lado, de repente, diga para a pessoa do outro lado, mais alto ainda, de repente, aleluia, de repente veio do céu, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Eu sei que essa palavra, irmãos, essa passagem é poderosa, e fala da descida do Espírito Santo, fala do poder de Deus, do dunamis sobre as nossas vidas, mas eu não quero entrar especificamente na palavra, no texto, no contexto. Eu quero usar só esse de repente. Se você for ver em Atos capítulo 1, antes do Senhor ser assunto aos céus, ser levado aos céus, Ele havia dado uma palavra para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o Senhor falou: dentro de poucos dias, vocês receberão o meu poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Havia uma promessa, e a palavra de Deus então diz que os discípulos, eles entram no cenáculo e começam a orar. A primeira coisa que eles fazem, eles oram para eleger um outro discípulo, um outro apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes, que havia traído o Senhor. E a Bíblia não diz quanto tempo, veio depois de 40 dias, mas o Senhor não havia dado uma data para eles de quando seria o derramar do Espírito. O Senhor só falou: espera, fica em Jerusalém, dentro de poucos dias vai acontecer. A Bíblia diz então que eles estão no cenáculo, provavelmente orando, provavelmente tomando a ceia, estavam ali conversando sobre os fatos, relembrando as passagens de Jesus, e de uma forma inesperada, de repente, como um vento impetuoso, entrou naquela casa, e o poder de Deus desceu, e como vários e vários ventiladores ligados, um vento impetuoso, línguas de fogo, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Sabe, irmãos, nós vemos na palavra de Deus que, eu poderia dizer todos, mas para não arriscar, quase todos os homens de Deus e mulheres de Deus, que foram chamados por Deus, um dia tiveram de repente. Um dia tiveram algo que saiu da normalidade, e o de repente de Deus aconteceu na vida deles. Para nós entendermos melhor, vamos ver o que significa a palavra de repente. De repente significa de modo repentino, inesperado, algo que não se esperava, ou imprevisto, que ocorre ou aparece sem aviso prévio. Quando ocorre um fato de repente, é porque ele não era esperado, é tido
como uma surpresa. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Então pergunta assim para a pessoa que está do teu lado: você já teve algum de repente na tua vida? Talvez o de repente foi no encontro com Deus. Talvez o de repente foi alguém que você evangelizava há muito tempo, e essa pessoa dizia que não ia para o encontro, que não viria nunca na igreja, e num determinado dia ele chegou para você num domingo à tarde, e perguntou para você: que horas que começa o culto? Hoje eu vou com você. É algo que te surpreende. Quando ocorre um fato de repente, é porque ele não era esperado, é tido como uma surpresa. Sabe, irmãos, tem coisas que você ora, que você está esperando. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Às vezes você coloca a fé em alguma coisa, mas você está esperando aquilo acontecer. Sabe o que é poderoso? É que o de repente não tem nada a ver com você. É algo que às vezes você nem orou, você nem estava buscando. É algo que vem de surpresa para você, e você olha para Deus e você se constrange e diz: como pode isso ter acontecido? Aí na nossa lei você fala: eu nem estava orando por isso, Johnny. Rapaz, nem estava pedindo isso. Como que veio acontecer? Sabe, se nós formos ver uma palavra na Bíblia, para de repente, uma tradução no grego, eu poderia dizer para você que é uma palavra chamada kairos. O que é o kairos? Existe o nosso cronos, que é o nosso tempo. Senhor, eu quero que a minha célula multiplique até tal dia. Senhor, eu quero conquistar a minha casa própria até tal dia. Eu quero a minha promoção até tal dia. Esse é o cronos, é um tempo cronológico. Mas existe o kairos de Deus, é um tempo de oportunidade de Deus, e nós podemos dizer que é um de repente de Deus. Não está no teu controle, não está no teu projeto, não está na tua agenda, mas quando Deus bate o martelo, filho, e o ponteiro de Deus chega no segundo que ele tinha marcado, aí não tem para ninguém. Sabe, eu quero que a partir de hoje, a partir de amanhã, você acorde numa santa expectativa de que o teu relógio está rodando, mas vai chegar uma hora que no kairos de Deus, quando o ponteiro bater naquele lugar, ninguém vai poder impedir a tua bênção. Ninguém vai poder impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. É importante nós entendermos que Deus, Ele trabalha nas nossas vidas num processo. Se nós formos ver Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu estou plenamente certo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: eu tenho certeza absoluta que aquele que começou boa obra em vós. Isso fala de um processo. Quando que começou a boa obra em nós? O dia que o Senhor nos alcançou, o dia que nós tivemos revelação, o dia que nós nos convertemos. A palavra de Deus diz que ali o nosso espírito, ele foi vivificado, e ali o Senhor começa um processo nas nossas vidas. Ali começou uma obra. Mas olha que poderosa a promessa: eu estou plenamente certo de que aquele que começou, você pode ficar tranquilo, que ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Está pensando em desistir, irmão? Desiste não. Está pensando em largar? Você colocou no teu coração que viria para esta conferência como sendo a última. Se Deus não falasse com você, você ia abandonar a tua célula, o teu ministério, o teu chamado, talvez a tua igreja. Fica firme, querido, fica firme, porque Deus é um Deus de processo, e Ele prometeu que Ele começou, e se Ele começou, se há um começo na tua vida, vai haver um completar em nome de Jesus Cristo. Creia, fique firme, permaneça. Aleluia. Irmão, eu já tive tantas vezes vontade de desistir. Eu não sei se foi David Jung-Shu que uma vez perguntaram para ele se ele já tinha pensado em desistir alguma vez. Ele falava toda segunda-feira. Aquilo foi um bálsamo para o meu coração, porque às vezes você acha que só acontece com você. Você pensa que nesse processo todo, o fruto não vem, a coisa não acontece, e dá uma sensação que os anos estão passando, que você está ficando mais velho, e que não vai dar tempo. Irmãos, eu fiz 53 anos agora, final de ano. Aí eu peguei e determinei, pastor Silvio, eu falei: Senhor, quanto tempo será que a gente ainda tem para fazer a obra com vigor? Com vigor, eu sei que depois dá para você administrar, mentorear e tal, mas eu falei, então, 53 até 60 eu tenho um ciclo aí de 7 anos. Falei: Senhor, eu não vejo a hora da minha filha casar. Casou agora em janeiro, que agora eu e a minha velha, eu falei, agora nós vamos servir a Deus como nunca. Os filhos estão casados, estou livre, vem vindo uma netinha aí, mas os pais que cuidem, leva ela em casa cheirosinha, bonitinha, para ver o vovô, depois volta para a casa dela.
Mas irmãos, agora o Senhor está nos dando esse local, já por uma palavra que Ele tem colocado no meu coração, Filipenses 2,13, o Senhor é quem opera em vós o querer, esse querer de servir a Deus com toda a intensidade do meu coração, nesse próximo ciclo, Ele está colocando, não é mérito meu. Agora veja bem, a Bíblia diz que Ele opera o querer, e o realizar é segundo a vontade dEle. E aí, dentro dessa palavra no meu coração, nós tivemos a capacitação agora dos pastores, semana passada, se eu não me engano, e o pastor Jairo, ele deu uma palavra profética para nós, e eu quero repassar essa palavra para você. E Deus usando a vida dele, ele estava numa unção poderosa, não estava, pastor Silvio? E ele falou assim, olha, Deus me falou, que os próximos 7 anos, serão os anos de maior colheita que nós já vivemos até aqui. Aplaude o Senhor por isso, querido, e fale, eu recebo. Fale, de repente vai acontecer na minha célula, vai acontecer no meu ministério, vai acontecer na minha vida, porque aquele que começou essa obra em mim, Ele vai completar, em nome de Jesus Cristo. Fiel é aquele que me chama, o qual também me fará fiel. O teu Deus é fiel, querido, Ele não te chamou para te envergonhar, pelo contrário, em nome de Jesus, Ele será exaltado, através da tua vida e do teu ministério. Você tem que crer. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também repetimos aquilo que temos ouvido. A hora que eu ouvi essa palavra de 7 anos, eu já tinha falado isso para os pastores. Falei, está vendo? O Senhor está confirmando a palavra no meu coração. E aí nesse processo, deu esse prédio. Os irmãos de Campinas ficaram maravilhados. Aí um dia, para quebrar um pouquinho o gelo, eu falei, irmão, sabe o que me alegra? Não é o prédio, não é o tamanho do local, é o que o Senhor preparou para pôr dentro do prédio. Porque hoje nós temos 100 pessoas, irmãos, nós estamos assumindo um compromisso de 7 mil reais com 100 pessoas, é loucura humana. Mas sabe qual é a minha paz? Eu não queria ir para lá, foi o Senhor que preparou, Ele que empurrou, Ele que está dizendo vai. Agora o Deus que está me levando para lá, Ele não é fiel para completar essa obra, Ele não é fiel para dar as pessoas. Irmãos, em fé, eu creio, já existem líderes naquela região, já tem pastores, já tem família Sal, já está tudo pronto. No reino do Espírito, todas as pessoas que vão fazer parte daquele trabalho da tua igreja, já existe, querido. É só trazer, é só fé, é só crer, é só se dispor nas mãos do Senhor, e Ele é que faz a obra. Nosso papel é só testemunhar, é só falar. Não temos poder de convencer as pessoas, o Espírito de Deus tem. Você pode ter certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, se você crer nesta palavra, em nome de Jesus Cristo. Nós vimos então que o de repente de Deus, ele faz parte de um processo. A Bíblia relata muitos de repentes. Tem de repentes ruins na Bíblia. Se você for ver, por exemplo, em Provérbios capítulo 29, verso 1, lá a Bíblia diz assim, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. Isso está falando do ímpio. Você já viu algum caso onde a mãe, o pai, o marido, a esposa avisa uma pessoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, aí num determinado dia chega uma notícia, foi preso, morreu atropelado, capotou, teve um problema com drogas. É o de repente. Esse é um de repente ruim. Se você for ver também em Eclesiastes 9:12, a palavra de Deus diz assim, pois o homem, ele não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Mas como nós estamos no tempo da graça, eu não vim aqui para falar do de repente ruim, mas do de repente bom. Como eu disse para você, quase todos os homens e mulheres de Deus, que foram usados por Deus, passaram por um de repente. E eu quero rapidamente, irmãos, falar de algumas coisas que o de repente de Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, através de alguns exemplos bíblicos e através de alguns homens e mulheres que passaram por algumas situações.
A primeira coisa que eu quero dizer para você é que o de repente de Deus, ele pode trazer cura sobre a sua vida. Você tomou a ceia, pode parecer que não aconteceu nada, mas pode ser que amanhã você acorde e de repente essa dor não esteja mais com você, porque o de repente pode acontecer com você ainda nessa conferência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós tivemos um problema com meu filho, desde criança, de 1 ano e meio a 9 anos, mais ou menos, que ele teve uma doença chamada dermatite atópica. Era uma doença até então incurável no Brasil. Muitas igrejas souberam do caso dele, se compadeceram, oraram, ungiram, fizeram campanhas, e durante 7 anos, ele não foi curado. Um dia o Senhor manda um homem de Deus, de Burkina Faso. Conhecemos. A minha vida foi transformada através de uma unção que veio da vida dele. Estou falando do pastor Anatoly. Meu ministério mudou, minha vida mudou, minha unção mudou, muitas coisas desprenderam na minha vida. E depois que eu recebi essa unção, o pastor Silvio comentou com ele e disse: Anatoly, o Paulinho, ele tem um filho que tem um problema. Explicou toda a situação e ele falou: traz para mim orar. Posso dizer uma coisa para você, irmãos? Tantas pessoas já tinham orado e tantas campanhas tinham sido feitas, que eu não tinha fé para entender que ele ia crer. Eu não tinha fé. Pastor Anatoly começou a orar por ele, e começou a orar, e o Caleb, de repente, 9 anos, uma criança que pouco entendia, começou a chorar. Começou a chorar e tremer, e pastor Anatoly perguntou o que ele estava sentindo, ele falou que estava queimando tudo as pernas dele. Aí eu peguei e falei: opa, vamos crer pelo menos um pouquinho então. Naquele dia ele foi curado, irmãos, depois de 7 anos. 7 anos. 7 anos sofrendo. 7 anos, quase que todos os dias, a minha esposa trocando o lençol com sangue, porque ele se coçava as juntas dos braços e dormia encolhido. E aquilo, ele dormindo, várias vezes eu ia lá e tirava a mãozinha dele dormindo, e ele voltava, e aquilo já era automático, e sujava os lençóis de sangue, porque aquilo ele rasgava com a unha a carne. Acabava de fechar, ele coçava de novo. Onde ele parava, as moscas ficavam em volta dele, tentando lamber ali, comer as feridas dele. E aí, ele várias vezes perguntou para mim, falou: pai, eu já vi você orar por pessoas que foram curadas, e por que eu não sou curado? Uma vez a minha esposa colocou ele no chuveiro, e ele não gostava de tomar banho, porque aquilo ficava tudo em carne viva, e ele sofria muito, aquilo doía muito. E uma vez a pastora Bela tinha que pôr ele debaixo do chuveiro, e uma vez ele entrou no banheiro, ele estava esmurrando a parede do banheiro, e dizendo: Deus, por que o Senhor não me mata? O Senhor gosta de me ver assim? E chegavam para mim e diziam assim: Paulinho, você tem um chamado pastoral. E o diabo vinha e me roubava e falava: como que você é pastor, com um filho meu se arrastando dentro da igreja, andando assim? Mas houve um dia, querido, não no meu tempo, não no tempo dos irmãos, que o Senhor tinha marcado, e o relógio foi virando, e colocou o Anatoly no nosso caminho, pastor Silvio. Ele viu o menino, pôs a mão na cabeça do menino, e o Senhor bradou lá do céu: é agora, de repente, que o terremoto desça, e que o milagre aconteça. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: falta pouco, irmão, de repente está chegando na tua vida. Deus te trouxe neste lugar para operar um de repente na tua vida. Aleluia! Eu aqui tenho 2 exemplos bíblicos, e eu quero usar o do pastor Manuel. Eu ia falar sobre o cego Bartimeu, e eu só tenho 10 minutos, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, senão de repente depois naquela sala ali, você sabe. De repente o pastor Silvio pode falar: Paulinho, você passou do horário. Eu falei para o pastor Manuel hoje: pastor Manuel, eu marquei, né? Ele falou assim: pastor Silvio, ele apontou o relógio, eu também marquei. Aí sobraram 5 minutos do pastor Manuel. Eu falei: Manuel, você não quer me vender seus 5 minutos, não? Irmãos, aqui fala de Bartimeu, e eu não vou falar dele, mas usar o texto que o pastor Manuel, ele ministrou, e foi poderosa
a ministração do pastor Manuel, a profundidade que ele levou, e tudo, e a forma, né, que ele tomou o leito e andou. Mas, irmão, eu quero pegar o ponto negativo dessa história. Eu quero pegar o ponto da incredulidade. Sabe, o pastor Aloysio, ele ministrou uns dias atrás, ele disse que hoje Deus, ele só espera um mandamento de nós, que você responda a um mandamento só. E o mandamento é o mandamento da fé, é o mandamento de crer. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser uma pessoa que não se ache uma pessoa muito de adoração, de louvor e de muitas outras habilidades, mas, irmão, se tem uma coisa que entristece a Deus, é a falta de fé. Por quê? Porque o Senhor sabe, como nós aprendemos aqui, que o nosso Deus é riquíssimo, é maravilhoso, é um Deus de maravilhas, e que Ele já consumou todas as coisas. Se tem uma coisa que desagrada o coração de Deus, é Ele como rico, como Pai, dono de ouro, da prata, de todo ouro e toda prata. De repente Ele veio levando uma vida de miserável, levando uma vida enferma. Isso entristece o coração de Deus por causa da falta de fé. Ou seja, eu sou o filho do Bill Gates, ou de um cara poderoso, riquíssimo, e eu vivo morando numa favela, e o meu pai fica sabendo que ele tem o melhor para mim, mas eu não acredito que ele é meu pai. E aí ele diz: manda fazer o DNA, pode fazer o DNA, eu vou provar que você é meu filho. Mas eu falo: não quero fazer o DNA, não vou passar por esse vexame, e eu continuo levando uma vida miserável. Como que vai ficar o coração do meu pai? Sabe, aqui é interessante que mesmo na nossa falta de fé, a maior parte dos de repentes que eu tenho aqui, foi em meio à incredulidade. Preste atenção, parece contraditório, eu estou dizendo para você que a fé agrada a Deus, mas eu quero dizer para você, como aquele pai que chegou e tinha um filho possesso, e ele falou assim: Jesus, por que os teus discípulos não conseguiram expulsar esse espírito maligno do meu filho? Aí Jesus disse assim: ó, geração incrédula, até quando eu vou suportá-los? E aí ele fala para esse pai, fala: você crê que o teu filho pode ser liberto? Você tem fé para isso? Aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. E é interessante que mesmo na falta de fé, Jesus cura o menino. Por quê? Porque o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso. Irmãos, aqui a palavra de Deus, você conhece a história, já ouviu hoje pela manhã, mas Jesus, ele vai até o tanque de Betesda, tinha 5 pavilhões, e ali em um determinado tempo, um anjo descia do céu, e ali em volta estava uma multidão de coxos, paralíticos, cegos, surdos, enfermos de várias espécies, e eles ficavam em volta do tanque. E quando o anjo descia e movia as águas, o primeiro, um só, cada vez que o anjo descia, que a Bíblia não deixa claro de quanto em quanto tempo, um que descia era curado. E Jesus então, ele é levado pelo Espírito, é levado pelo Senhor, porque naquele dia o Senhor queria operar um de repente na vida desse paralítico. E o Senhor, em meio a uma multidão, como aqui hoje, o Senhor tinha marcado uma pessoa. E a palavra de Deus diz que estava ali um homem, verso 5, um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Primeira coisa, se você continuar lendo o texto, ele não conhecia Jesus, porque depois perguntaram para ele quem que curou ele, ele falou: não sei, eu não sei quem me curou, eu sei que eu estou curado. Então ele não tinha fé para crer que Jesus era o Filho de Deus e que tinha poder para curar. Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Ele muda de assunto, ele pensa no lado natural, no lado físico, e ele fala: Senhor, em outras palavras, não te conheço, não sei quem é o Senhor, mas a pergunta é boa, eu até quero, mas todas as vezes que eu vou, significa que ele já havia tentado se curar em outras situações e pular no tanque. Todas as vezes que eu vou, entra outro antes de mim, porque não tem ninguém que me coloque aí no lago. O Senhor, ele pergunta para ele se ele queria ser curado, e ele, de uma forma incrédula, ele muda de assunto e não responde a pergunta de Jesus. Jesus então diz para ele ali, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda.
Imediatamente, imediatamente, você pode trocar por de repente. De repente, 38 anos. A palavra de Deus não diz se ele ia para lá todo dia, se ele dormia perto, se ele ficava acampado ali, olhando ali para aquelas águas. A palavra não deixa claro, mas diz que por 38 anos ele sofreu com essa enfermidade. Jesus sabia do problema dele, Jesus sabe do teu problema, e a palavra de Deus diz que Jesus não questionou a fé dele. O Senhor entendeu a incredulidade dele, irmãos, e a palavra de Deus diz: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E de repente, naquele dia, um dia normal como qualquer outro, um dia que ele estava vivendo como vários anos ele havia passado, mas naquele dia o relógio de Deus, ele estava virando, 38 anos virando. Chegou naquele dia, eu acho que o Espírito falou assim para Jesus: vai lá, eu tenho um de repente para fazer aqui, um só, vou te mostrar quem é. E o cara é incrédulo, ele não acredita, mas você vai mostrar para ele que eu sou um Deus de graça, e ainda que ele não creia, eu vou fazer um milagre na vida dele. E a palavra de Deus diz que imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era um dia de sábado. Sabe, nesse primeiro princípio eu quero dizer para você, irmão, se você tem uma enfermidade, ou se você tem alguém na tua família enfermo, continue crendo, filho, mas ainda que você não creia, se Deus determinou hoje fazer esse milagre na sua vida, Ele vai ultrapassar a sua incredulidade, a incredulidade da tua família, porque quando o kairós de Deus é determinado, não há quem possa impedir o agir de Deus, em nome de Jesus Cristo. Uou! Aleluia! Segundo princípio que eu quero trazer para você: o de repente de Deus, ele pode salvar alguém que amamos, irmãos. Preste atenção, nós estamos começando 2017, talvez haja alguém na tua família que você tem orado anos, já fez várias campanhas, e às vezes dá vontade de desistir. Às vezes você olha para a pessoa e a incredulidade toma o teu coração, e você fala: olha, o meu pai não vai se converter nunca, ele murmura, ele blasfema, ele fala mal dos crentes, ele me persegue na minha casa. Irmão, quando Deus marca o de repente, o Senhor faz isso aqui. Apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, perseguidor dos crentes, tinha prazer em levar presos os crentes. A palavra de Deus diz que ele havia pegado cartas para ir em busca de cristãos, para prender, para levar preso, achando que estava agradando o Deus dele. Mas olha o que diz a palavra de Deus. De volta, ele estava indo para o caminho de Damasco. De volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco. Diga bem alto comigo: quando de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: tem alguém duro de coração na tua família? Tem. Pergunta assim para ele: ele já matou algum crente, irmão? Já matou algum crente? Filho, ele não é pior do que o apóstolo Paulo. Ele não tem um coração mais duro, não é mais difícil. E se o de repente de Deus veio para o apóstolo Paulo, você pode ter certeza que ainda este ano o de repente pode vir sobre esta vida, sobre esta pessoa. Continua crendo, continua buscando. Não depende de você, não depende das circunstâncias. Faça a tua parte, ore, jejue, venha na campanha, mas quando o relógio de Deus bater naquele segundo, irmão, não há o que possa impedir dessa pessoa se converter. Sabe, nós temos um irmão, eu nem sei se ele está aqui, nem sei se ele está no nosso meio. Quando eu estava meditando na palavra, eu lembrei dele. Ele é aqui de Mauá. E esse irmão, ele foi por muitos anos um policial da Rota. E a Rota, alguns anos atrás, eu acho que a Rocan hoje é a polícia aí que vai e resolve tudo, se eu não me engano. E esse irmão, ele disse que na época que ele era da Rota, diz que quando chamavam a Rota era para resolver o problema. Eles primeiro atiravam para depois perguntar quem era. Chegavam matando. Ele disse que chegou um estágio na vida dele, ele não era cristão. Chegou um estágio na vida dele que ele não conseguia mais ficar sem matar.
Ele saía para matar bandido, matar os perdidos. E ele diz que eu não sei se é tenente, capitão, eu sempre confundo quem que é a patente. Bom, mas o superior dele diz que começou, eles tinham 2 viaturas da rota, e o superior dele falou o seguinte: quem matar mais tem churrasco esse final de semana. Ele contou para mim, irmãos, que chegou um tempo na viatura deles que eles não queriam que lavasse mais, por causa do cheiro de sangue dentro da viatura, porque aquilo lá instigava eles para matar. Mudou o superior dele num determinado tempo e foi fazer um levantamento de quantas pessoas aquela viatura já havia matado. E aí ele foi dispensado da polícia. Agora ele, como policial, estava desempregado, estava na rua, tentou outras profissões, mas como aquilo já estava no coração dele, no sangue, ele virou matador de aluguel. E agora era pago para matar pessoas, inclusive muitas pessoas boas. Ele disse para mim que uma vez ele foi no Rio de Janeiro contratado para ganhar 60 mil reais para pagar um empresário que era concorrente de outro. E o cara pagou para ele 60 mil reais para você matar o meu concorrente. Ele disse que ficou 5 dias no Rio de Janeiro tomando cerveja num boteco. Chegou no último dia, sondou onde era a casa do cara. Quando o cara estava entrando em casa, ele matou o cara na porta de casa. Aí meu coração compadeceu. Eu falei: escuta, deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse empresário tinha família? Tinha esposa, tinha filhos pequenos. Eu virei para ele e falei: irmão, deixa eu te fazer outra pergunta. Quantas pessoas você acha que você matou nesse tempo todo? Ele falou: umas 70 pessoas. E eu falei: você agora é meu irmão, né? Que legal. Irmão, como pode? São coisas inexplicáveis. Como pode uma pessoa matar tanta gente por tantos anos, e em 2011 ele ter um encontro com Jesus, e hoje ser um grande homem de Deus? Que mistério é esse? Como que explica isso? Por que ele passou tanto tempo matando? E por que a glória, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o Senhor vai e alcança uma pessoa dessa? Sabe, não pense que existe alguém mais duro de coração, querido, do que o apóstolo Paulo na tua família. Sabe, eu quero profetizar nessa noite que o de repente de Deus vai acontecer a semana que vem, no encontro da semana que vem, o mês que vem, ainda este ano você vai ver grandes milagres, se você crê. Eu criei, por isso falei, que você creia também, e por isso você possa falar também, em nome de Jesus Cristo. Sabe, eu teria ainda outros pontos, mas 3 minutos já passou, e vai ter de repente para mim, você vai ver. Só mais esse aqui. O de repente de Deus. Nós estamos numa conferência, onde nós temos principalmente pastores, discipuladores, líderes. E talvez você veio para esta conferência como um simples líder, mas eu entendo que o de repente de Deus nessa noite, Ele pode te chamar para o ministério. Talvez você não veio preparado para isso, mas o de repente de Deus pode ecoar dentro de você, e o Senhor deixar claro no teu coração: homem e mulher, jovem e jova, eu tenho um chamado para a tua vida. Sabe, querido, a palavra de Deus diz que Moisés, ele ficou por 80 anos resistindo a um chamado de Deus. Mas houve um dia que ele, fazendo aquele servicinho diário dele, levando as ovelhas de Jetro, seu sogro, para pastar, ele vendo o monte Sinai de longe, um dia ele foi impulsionado, ele foi impelido pelo Senhor a subir naquele monte. E a palavra de Deus diz que quando ele sobe naquele monte, ele vê uma sarça ardendo, e de dentro da sarça, um de repente para ele. E aquela sarça, um de repente, ele ouve uma voz: Moisés, Moisés. E ali você conhece a história, e a palavra de Deus diz que ele é chamado pelo Senhor, e na incredulidade dele, ele diz: não sou eu, manda outro, sou pesado de língua, eu não quero voltar ao Egito, eu não sou capaz. Mas como o Senhor tinha um de repente para a vida dele, o Senhor falou: Moisés, é com você que eu estou falando,
É você que eu estou levantando hoje. E a história você conhece, Deus muda a história de Moisés, o Senhor o capacita, Ele tira aquele povo do Egito e faz de Moisés um grande homem de Deus, um dos maiores líderes da história. E eu quero finalizar com outro chamado, uma pessoa simples chamada Maria. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando, ou seja, de repente, entra um anjo onde ela estava e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Irmãos, Maria, ela não orava para ter um ministério. Maria era uma simples dona de casa, mas aprove a Deus no kairós dele, desde antes da fundação do mundo, o Senhor marcar um ministério para aquela mulher. Faltava o dia, havia promessas da vinda do Messias, várias, e vários profetas, e várias situações, até que chegou um determinado dia, que o kairós de Deus ecoou nos céus, e o Senhor chama na sala dele Gabriel, e fala: Gabriel, chegou o dia, desce e vai até esse endereço, lá você vai encontrar uma mulher chamada Maria, e ela vai ser concebida pelo Espírito Santo, e vai dar à luz ao meu filho, que vai ser Salvador do mundo. Sabe, irmão, em todas essas situações que nós vimos aqui, em todas essas situações, sabe, nós vimos incredulidade em todos recusando o chamado, mas como o Senhor tinha um de repente marcado para a vida deles, algo poderoso e sobrenatural aconteceu. Eu quero que você se coloque em pé e quero dizer para você, que se você crer nesta palavra, ainda hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, eu não sei quando, o de repente de Deus, Ele vai chegar até você, algo que você não espera. O Senhor é um Deus de processo, Ele começou uma boa obra na tua vida, e Ele vai completar, mas no meio desse processo, você pode ter certeza, que alguns de repentes de Deus, serão marcados na tua história, e marcados na tua vida. Eu quero que você vire para a pessoa que está do teu lado, e faça uma pergunta para ela assim, fala: irmão, tem algum de repente que você está esperando aí? Conta para ele, qual é o de repente que você espera? Você crê no de repente? Então abraça alguém que está aí do teu lado, profeta. Você creu nessa palavra? Quem creu, diga glória a Deus. Se você creu, você vai falar que o de repente vai acontecer na vida do seu irmão, em nome de Jesus. E você vai orar como boca de Deus agora, sobre a vida dele, e vai declarar: eu declaro o de repente de Deus sobre a sua vida. Comece a orar por esta pessoa, e esta pessoa vai orar por você agora. Você vai dizer: Deus, eu creio que o Senhor começou uma obra poderosa na minha vida, eu creio que o Senhor vai completá-la, mas eu creio que o teu kairós, ele está liberado para cada área da minha vida, para cada área do meu ministério, e em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero nesta noite, a Deus, declarar que o de repente, ele vai acontecer. Eu recebo o de repente, eu creio, ainda que muitas vezes há incredulidade no meu coração, Senhor. Ó Deus, eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor tem um propósito, eu creio que o Senhor me escolheu, eu creio que o Senhor é fiel. O Senhor disse que o Senhor é fiel, e o Senhor vai me fazer fiel. A tua palavra diz que o Senhor é quem opera o querer no meu coração, e o realizar, Ele é segundo a sua boa vontade, meu Pai. Cumpre o teu querer. Nos abrimos, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja chamado para o ministério, em nome de Jesus Cristo.
meu Pai, que nesses dias o Senhor brade e fale especificamente, assim como o Senhor falou com Moisés, assim como o Senhor falou com Maria, assim como o Senhor falou com Gideão, assim como o Senhor falou com Davi, assim como o Senhor falou com Elias, assim como o Senhor falou com Eliseu, assim como o Senhor falou com Jonas, meu Pai, o de repente ele possa chegar. Eu profetizo que muitos de repente serão liberados nesses dias, nesses meses, este ano. Eu profetizo sobre a vida dos pastores o milagre da multiplicação, o milagre do avanço, o milagre do crescimento, em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem feito nesses dias, ó Deus, em nosso ministério, ó Deus, que haja expansão para as células, para os líderes, aquele líder, Senhor, que não tem visto o crescimento, aquele discipulador, brada no céu, Senhor, brada no céu o teu de repente. Envia, Senhor, envia Gabriel com a resposta, meu Pai. Ó Deus, libera, quebra as cadeias, quebra os grilhões e glorifica o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levante uma das suas mãos aos céus e declare assim em fé comigo: eu criei, por isso eu falo que o de repente de Deus, ele virá sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha célula, sobre o meu ministério, sobre a minha igreja, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu vou ficar a cada dia preparado, na expectativa para receber o teu de repente sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude a Ele e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Somente um instante da sua atenção. Essa palavra e as demais palavras ministradas durante toda a conferência estão à sua disposição ali do meu lado esquerdo, Ministério da Palavra. E você pode adquirir também outros produtos, os DVDs, os CDs, que vão ser usados para auxiliar na manutenção dos nossos homens de Deus que foram enviados em missões. Você pode comprar, adquirir esse material e ajudar o ministério a manter funcionando os ministros do Evangelho que estão fora, em nome do Senhor Jesus, amém? Faremos um breve intervalo. Você vai voltar, agora no meu relógio são 19 horas 53 minutos. Daqui 20 minutinhos você volta e nós estaremos então reiniciando, amém? Daqui 20 minutos a gente retorna. Você pode sair, comprar o CD, comprar o livro, dar uma passadinha no banheiro. Temos também barracas aqui fora, com lanche, com suco, com refrigerante, onde você pode servir, amém?